Olá, hoje iremos ter uma aula de revisão. Primeiro, relembrar por que é importante investir em segurança e saúde. Entre os pontos, nós citamos produtividade, obediência a requisitos legais, redução de custos a longo prazo, aumentar a confiança dos trabalhadores, a melhorar a imagem da empresa, entre outros pontos. E como uma das consequências dentro da área de agroindustrial, nós temos o aumento da garantia da qualidade de produtos alimentícios se você investir em segurança e saúde no seu setor produtivo, na sua empresa. Então, não é uma consequência direta, mas indiretamente você acaba aumentando a garantia da qualidade dos seus produtos. Então, todo mundo sai ganhando. Relembrando, definição de segurança conjunto de medidas técnicas, administrativas, educacionais, médicas e psicológicas para prevenir acidentes. Lembrando que nós estamos sempre falando em prevenção. A gente toma atitudes para evitar que o acidente venha a acontecer. Ou seja, o acidente de trabalho é aquele que acontece no exercício do trabalho a serviço da empresa, provocando uma lesão corporal ou perturbação funcional, causando morte, perda ou redução permanente ou temporária da capacidade de trabalho, tá? O acidente típico, a gente também viu a definição, é o infortúnio do trabalhador, que pode ser, que é de origem violenta e pode causar, que é também denominado de acidente comum, súbito ou imprevisto. E um exemplo são queda, choque, queimadura, batida. Outro termo que nós vimos foi doença do trabalho, que é a alteração de forma geral, tá? De um modo geral, no organismo que desenvolve uma consequência da atividade que ele exerce, seja redução da capacidade auditiva devido ao trabalho em um ambiente muito ruidoso, uma infecção devido à contaminação por micro-organismos, por vapores, entre outros pontos que são inerentes ali do serviço ou do ambiente, ou por algum problema se tornou um ambiente não apropriado e você teve como consequência, você trabalhador, teve como consequência uma doença. Outro termo que nós falamos sobre o incidente, que é aquele tipo de acontecimento que não é desejado e não é programado. E também falamos sobre as consequências dos acidentes, que todo mundo sai perdendo quando um acidente ocorre, desde o empregado, a empresa e o Estado, ou seja, o governo. Então, todos têm um ou muitos pontos a perder com isso. Por isso, a importância de você evitar que um acidente aconteça. De alguns termos e definições eu tentei juntar aqui em um único slide para facilitar o modo para vocês estudarem, tá? Nós falamos de dias perdidos e dias debitados. Os dias perdidos são aqueles que são formados contados de forma corrida, lembra? E geram uma incapacidade temporária. Então, é algo que vai ser retomado. Então, não é uma incapacidade permanente, ele não vai ficar pelo resto da vida do trabalhador. É algo que aconteceu, por exemplo, quebrou desmitiu um dedo, teve um corte um pouco mais profundo, que não teve consequências, que sarou de forma correta. Então, ele tem um prazo para voltar. Então, a incapacidade temporária. Então, dias debitados já são os que geram incapacidade parcial permanente ou total permanente ou que chegue ao último caso na morte do segurado, tá? Já os acidentes, nós falamos também que eles podem ser divididos nos acidentes sem perda de tempo ou acidentes sem afastamento, que são aqueles tipos de acidente em que o trabalhador ele vai ter os atendimentos primeiros socorros e se for constatado, né, que ele está em condições de trabalho,
Então, ele pode ser liberado para voltar ao trabalho no mesmo dia, depois de receber os primeiros socorros, ou ser retornar ao trabalho no próximo dia útil de trabalho dele. E já os acidentes com perda de tempo ou afastamento são aqueles que vão gerar alguns dias de não trabalho, que podem ter uma incapacidade temporária, uma incapacidade permanente. A incapacidade permanente é aquela que não é reversível. A pessoa perdeu um dedo, perdeu um braço, ou ela perdeu o movimento, tá? Ou ela perdeu a audição. Então, ela pode ser uma incapacidade permanente parcial ou total, é aquela que não se torna reversível. Ou, em último caso, essa vai causar a morte do acidentado. Como causas dos acidentes, nós vimos 2 pontos, que era um ato inseguro e uma condição insegura. O ato seguro é aquele que o homem pratica, o homem ser humano, tá? Pratica, em geral, sabendo que está fazendo errado, tá? E a condição é aquela que é do ambiente, tá? O trabalhador, ele vai estar sofrendo aquele risco, tá? Então, independe de uma ação dele. Exemplos, por exemplo, um trabalho de um padeiro, tá? O trabalho de padeiro, ele tem um ambiente em que sofre alguns tipos de riscos, de perigos naquele ambiente, como calor perto de um forno, ou trabalho com material cortante, ou uma contaminação microbiológica, entre outros. Então, esses pontos relacionados ao ambiente de trabalho, que não são consequências da ação indevida do funcionário, do padeiro no caso, são condições inseguras. Já se o padeiro não usa o EPI, já se ele fica conversando e atrapalhando os outros funcionários, já se ele usa um equipamento cortante sem prestar atenção, conversando de forma totalmente irresponsável, então ele está agindo contra as normas. Então, isso daí já é um ato inseguro. Por exemplo, existe um equipamento que vocês vão ver na parte de panificação, em tecnologia de cereais de panificação, que se chama cilindro, muito utilizado em padarias. O cilindro ele funciona para abrir massa, tá? Então, ele dentro do equipamento, ele tem rolos. Ó, dentro dessa partezinha aqui, a capa de proteção, essa parte que tem um botão vermelho, tem 2 rolos dentro e uma haste para limpeza. Então, essa capa ela sempre tem que estar aqui, porque se não tiver, o que é que pode acontecer? Aqui, entre esses 2 rolos, pode a mão de alguém enganchar, tá? E sofrer consequências de corte, de esmagamento do dedo, e é um equipamento altamente potente, tá? Isso culmina nos pontos que eu falei de você trabalhar sem a capa de proteção do equipamento. Se a capa existe, está em bom estado e você não usou, então aí é um ato inseguro. Já se o equipamento está sem manutenção ou se não tem aquela capa de proteção necessária para a proteção do trabalhador que está utilizando o equipamento, isso daí já é uma condição insegura. Alguns exemplos que nós vimos sobre ato seguro, também levantamento impróprio de cargas, operação de máquina em velocidades inseguras, brincadeiras abusivas no ambiente de trabalho, uso de equipamento inadequado, inseguro ou de forma incorreta, como condição insegura. Outros exemplos, um ambiente muito frio, muito quente, muito úmido, com muita poeira ou muito ruidoso, iluminação e ventilação inadequados ou incorretos, tubulações mal projetadas, falta de proteção mecânica dos equipamentos, entre outros. Nós vimos também perigo e risco, tá? Que vão ser importantes para quando estivermos vendo mapa de riscos.
tá? E perigo é qualquer situação que tenha potencial de causar um dano, lesão, doença ou avaria. E uma exposição ao risco, junto com o conceito da gravidade, ou seja, do nível de dano, a gente tem o que se denomina de risco. Aqui eu trouxe para vocês, para a gente estar finalizando, tá? Quando você vai identificar os perigos, tentar eliminar ou tentar reduzir as quantidades de acidentes ou probabilidade de aquisição de doença no ambiente de trabalho, você segue alguns pontos, tá? Os 3 pontos principais seriam basicamente o quê? Você identificar aquele tipo de perigo, depois determinar as formas de controlar, ou formas que você elimine aquele perigo, ou forma de você substituir aquela função ou aquele equipamento, ou reduzir aquela possibilidade de ocorrer ao máximo possível, mesmo que não consiga eliminar 100%. Pode usar controle de engenharia como aquele botãozinho vermelho lá do cilindro que eu mostrei anteriormente, tá? Aquele equipamento, aquele botão, é igual aqueles botões de equipamento de academia. Eles são próprios para parar o equipamento em um momento de emergência, tá? Você pode utilizar também sinalização, alertas, EPIs, entre outras coisas para controlar esse perigo que foi detectado. E basta fazer isso, detectar e aplicar alguma ação? Não, você vai ter que ficar monitorando para ver se realmente está sendo eficiente. Se está sendo eficiente, você continua monitorando de tempos em tempos, tá? Mas não muito longos. E se você verifica que ele não está sendo eficiente, aí você vai ter que novamente avaliar e trocar as suas formas de controle para ver se ela vai ser eficiente. Já que a anterior não está sendo, não adianta eu continuar utilizando aquele tipo de controle se ele não está funcionando para evitar ou reduzir ao máximo a possibilidade de um acidente. Bom, aqui algumas referências. Até a próxima aula. Façam os exercícios, respondam ao fórum, enviem suas dúvidas e tchau!